Olá, eu sou o Bruno Teixeira e hoje eu gostaria de trazer uma mensagem chamada Investindo no Improvável. E nós começamos primeiro a estudar, a ler o versículo de Jeremias 32, 25, que diz: Embora a cidade já esteja entregue nas mãos dos caldeus, contudo tu me disseste, ó Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faz que o atente testemunhas. Amém? Jeremias era um profeta que estava preso, porque sua mensagem contrariava os projetos do rei Nabucodonosor. Ele trazia uma mensagem de guerra e não de paz, e por isso ele foi preso. Aprendemos que às vezes ser um profeta de Deus vai custar a nossa liberdade. O profeta, ele não segue a direção, a onda, a moda do momento, mas antes ele enxerga os propósitos e desígnios de Deus. E ele traz a mensagem nua e crua, da forma que Deus deseja. Então, nessa história nós vemos Jeremias trazendo uma mensagem que não era agradável ao rei Nabucodonosor. Vocês serão entregues ao inimigo. E nesse momento Deus traz uma direção profética. Direção para uma ação, para um momento profético, que era comprar um campo por dinheiro, que era investir em um campo. A cidade já estava entregue na mão dos caldeus, havia destruição naquela cidade, então Deus manda Jeremias comprar um campo. Olha, você vai investir no campo. É interessante que nessa história Jeremias estava preso. O profeta que é profeta em qualquer situação que esteja, ele recebe a mensagem de Deus, seja no palácio ou nas prisões. Ele sempre está atento ao que Deus está dizendo. Então, se Deus diz para comprar, ele vai comprar. Por quê? Porque ele prefere estar debaixo das direções proféticas do Senhor do que andar segundo o seu eu, segundo a carnalidade ou segundo a incredulidade. Ele prefere estar na direção do Senhor. Nessa história, o profeta recebeu a direção de investir em um campo, contudo não havia perspectiva de prosperidade. Jerusalém já estava cada dia sendo cercada pelo inimigo, já estava entregue aos caldeus, e o Senhor tinha entregado o povo de Israel nas mãos do rei de Babilônia. Mas aqueles que são profetas investem no improvável, porque conhecem o Deus que eles servem. Ou seja, eu sigo a direção de Deus, eu sigo a direção do Espírito Santo, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Se Deus mandou fazer, é porque ele tem propósito. Porque o Deus que nós servimos é Deus de propósito. Jeremias 32:17 diz assim: Eu sou o Senhor, Deus de toda a humanidade. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? É uma pergunta de Deus para você. Eu sou o Senhor, Deus de toda a humanidade. Ele se identifica como Deus. Ele olha para você nessa noite, nesse dia, nessa manhã, onde você esteja. Ele fala assim: eu sou o Senhor, Deus. E não há coisa difícil para mim. O difícil não existe para Deus. O difícil existe para mim, que sou homem carnal. Mas para Deus tudo é fácil. Ele pode prosperar aonde só existe miséria. Ele pode trazer saúde para onde só existe enfermidade. Porque não há nada difícil para ele. Esse é o nosso Deus. Não coloque dificuldade para o agir de Deus, pois para Deus não há impossível. Deus, ao fazer essa pergunta, Ele quer que nós refletimos
sob o seu poder de restaurar todas as coisas. É necessário, como igreja, como um servo, como filho de Deus, refletir do poder que há em nosso Deus, que pode restaurar todas as coisas. Quem enxerga a direção profética de Deus não vê o agora, mas vê o poder de Deus de restaurar todas as coisas. Eu faço porque sei que no futuro Deus fará alguma coisa. É como Abraão, que foi sacrificar o filho dele. Ele foi sacrificar o filho, porque no íntimo ele cria que se ele mesmo chegasse a matar o filho dele, Deus seria todo poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Abraão creu na ressurreição. Você precisa crer na ressurreição. Creia na ressurreição. No poder de Deus de trazer vida aonde há morte. Jeremias, ao comprar o campo, ele chama testemunha porque ele precisava registrar no hoje a sua semente de fé. Nada como testemunha para um homem de fé. Se você vive o sobrenatural, você precisa de testemunha. Olha, eu estou fazendo isso hoje, é improvável. Ninguém quer investir, ninguém quer comprar isso aqui, não, mas eu estou comprando, porque eu sei que Deus fará grandes coisas. As pessoas olharão e falarão assim, você está doido. Mas no dia que Deus prosperar o seu negócio, que Deus prosperar a sua vida, eles vão reconhecer, há um Deus em Israel, há um Deus na sua vida. E Deus traz essa pergunta, o que é este campo? Ninguém queria investir em campos e prosperidades, e propriedade, que não é prosperidade, é propriedade, em tempos de guerra, ninguém quer. Pois a chance de perder tudo é maior. Assim, em tempo de crise, ninguém quer comprar casa, carro, até mesmo deixar o dinheiro na poupança, pois há um grande risco de perder. Em tempo de guerra, de crise, não se investe em nada. Mas quando você segue a direção do Espírito Santo, você investe no improvável. E Deus está colocando campos para você investir. Que pode ser pessoas que ninguém dá nada por elas. Pode ser uma família onde só há briga, confusão e violência. Pode ser uma carreira profissional onde não há nenhuma perspectiva de crescimento. Você, ao seguir a direção de Deus, pode estar investindo em algo improvável. Contudo, a promessa de Deus é que Ele fará prosperar quando Ele restaurar todas as coisas. Não temas. Continue investindo em pessoas, continue discipulando pessoas, continue investindo no improváveis, pois Deus, ao seu tempo, fará florescer todas as coisas. Compre um campo, invista em pessoas. Siga a direção do Espírito Santo. Faça o que Deus está te ordenando fazer e não temas. As pessoas talvez estão dizendo coisas ruins a respeito daquela pessoa, daquela família. Talvez as pessoas estão dizendo coisas ruins a respeito da profissão que você escolheu. Mas não tema, se o Senhor mandou investir é porque Ele vai restaurar todas as coisas. Jeremias 33, 10, 11 diz o seguinte: assim diz o Senhor, neste lugar do qual disseis que está deserto, sem homens nem animais, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz do gozo e a voz de alegria, a voz do noivo e da noiva, e a voz do que traz oferta de ações de graça à casa do Senhor. E disse, dai graça ao Senhor dos exércitos, pois o bom é o Senhor, o seu amor dura para sempre. Pois restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor para a sua vida. Aonde há silêncio do luto, haverá alegria e gozo. Aonde havia miséria, haverá prosperidade. Pois não há nada demasiadamente maior do que o nosso Deus. Pois Ele é o Deus que restaura todas as coisas desde o princípio. As pessoas podem dizer que está um deserto, que não há homem, não há vida, que estão tudo assolado.
que não há, que essa pessoa não vai mudar, que essa família não vai ter solução, que o destino é só miséria. Mas o Senhor restaura todas as coisas desde um princípio, Ele traz novas coisas. Esse é o poder, esse é o Evangelho. Por isso, invista nos improváveis. Invista naquilo que Deus está direcionando. Porque Deus, ao seu tempo, fará prosperar todas as coisas. Eu gostaria agora de orar. Deus querido, Deus amado, nós queremos ouvir a tua direção, a direção do teu Santo Espírito. E investir naquilo que o Senhor está falando, nos investir. Talvez em nossa profissão estamos vivendo em crise. Talvez em nossas famílias estamos vivendo em crise. Talvez o meu vizinho esteja vivendo em crise. Mas o Senhor, pela fé, nos manda investir. E nós dizemos, Senhor Deus, eis-nos aqui para investir. Investir em pessoas, ó Deus. Investir segundo a tua diz que o Senhor Poderoso que restaura. Família que vivia bêbado, que vivia espancando a sua esposa, ser restaurado. Em um homem saudável, em um homem íntegro, em um homem que respeita. As pessoas verão que não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Aonde há guerra, o Senhor pode trazer paz. Aonde há enfermidade, o Senhor pode trazer saúde, porque Tu és Deus. Tu és Deus. Essa é a nossa oração que te pedimos em nome de Jesus. Amém.